Destruidores de realidades, forjadores de mundos e manipuladores de emoções. A Marvel e a DC contam com algumas das entidades mais poderosas da ficção e tem legião delas em suas galerias. Mas não é porque um personagem é uma entidade que necessariamente vai ser popular e conhecido entre todos os leitores de quadrinhos. Hoje vamos ver algumas das entidades mais poderosas e desconhecidas da Marvel e da DC, seres que são capazes de construir e refazer o universo e que mesmo assim não caíram no gosto público ou da editora. E é para iniciar a lista de hoje eu coloquei aquele que é um dos mais interessantes de hoje, que é o Altério. Altério apareceu muito brevemente uma história do Batman e do Superman e é o esquecido deus dos contos, que deixou de ser adorado pela humanidade há séculos. Antes do seu encontro com os melhores do mundo, ele era obcecado em criar uma realidade perfeita, mas agora se contenta em meramente observar as suas criações. Ele vagou pela Terra por gerações, até que tropeçou em um cinema, que o lembrou dos seus antigos templos. O personagem passou a frequentar o cinema, até que as pessoas pararam de se interessar e o local eventualmente fechou. Ele descobriu que a humanidade não estava mais interessada em filmes, e em vez disso, começaram a adorar um novo deus dos contos, Altério. Esse que era um software projetado para emular a criatividade humana feita pela LexCorp. Ele voou para a órbita e tentou absorver a alma do novo deus de um satélite, mas foi infectado pelo desejo do novo deus por perfeição e envolto em uma armadura, se tornando ele próprio o Altério. Mais tarde, foi revelado que ele é o filho do Forjador de Mundos, um dos 3 filhos da Perpétua, ao lado do Monitor e Anti-Monitor, responsáveis por manter o multiverso de pé. E apesar de parecer bem pouco, foi mostrado ele tendo poderes como voar, imortalidade, metamorfose, autossustento e principalmente a alteração da realidade, podendo ele próprio construir novas realidades. E já que eu falei do Superman, um dos seres mais importantes da sua mitologia é o Hal, o deus supremo para os kryptonianos. De acordo com a mitologia kryptoniana, Hal é o primeiro ser a nascer do vazio antes do universo, mas se sentiu solitário e procurou trazer ordem ao caos, criando o universo no processo. Após incontáveis eras ordenando o cosmos, Hal criou Krypton, um planeta destinado a ser uma joia em sua criação. Hal então criou todos os outros deuses kryptonianos a partir da sua própria essência, e esses deuses o chamavam de Pai Hal. Já foi sugerido também que muitas eras depois ele foi responsável pela destruição de Krypton e responsável pela sobrevivência de Kal-El, que viria a ser o Homem de Aço no futuro. Hal é considerado o deus de toda a civilização kryptoniana e é, portanto, honrado por todos os kryptonianos. Tendo um status tão alto, é claro que ele seria imensamente poderoso com a criação do universo como um de seus feitos. Claro que existem muitos deuses da DC que afirmam ter criado o universo, então não dá para levar isso muito a sério, mas ele com certeza é responsável pela criação inteira de uma legião de deuses. Ele então criou Krypton, que deveria ser o seu planeta favorito. Ele abençoou todos os seus habitantes com superpoderes quando os criou, sendo também responsável indiretamente pela força do Superman e da demais raça. E já que estamos falando de criação universal, vamos para o terceiro da lista, que eu coloquei os Super Celestiais. Eles colecionam muitos nomes, como as Mãos, Mãos da Fonte ou apenas Seres Celestiais. São seres além da Mulher da Fonte, enviados pela Fonte através do Monitor Primordial para configurar e dar luz a multiversos dentro do Omniverso maior. Apesar de serem extremamente fortes, o seu papel é rápido e simples: criar multiversos e retornarem para a Fonte. A Fonte escolheu uma série de guardiões cósmicos dentre as mãos para monitorar cada multiverso, para que, se seu equilíbrio do bem e mal mudasse de justiça para a morte ou vice-versa, eles fariam um julgamento cósmico e destruiriam o multiverso para sempre. A mais famosa dentre as mãos é a Perpétua, uma agente da Fonte que se recusou a retornar à Fonte e quebrou todo o equilíbrio da sua realidade. Ela sabia que a Fonte eventualmente iria atrás dela e se preparou para isso com um exército, mas foi impedida por seus filhos e um agente da Fonte que aprendeu dentro de uma muralha multiversal. As mãos são seres praticamente onipotentes e o topo da hierarquia de poder da DC, podendo moldar o multiverso com facilidade e destruí-lo com a mesma facilidade se for necessário. Mas quanto aos agentes da Fonte e juízes que eu comentei na parte passada, o que com certeza mais chamou a atenção é o Cronista. O Cronista é um ser cósmico que trabalha registrando a história de multiversos moribundos e apareceu durante a saga Death Metal durante a luta do Batman Kiri com a Perpétua. Ele buscou informações com o Pirata Psíquico, que lembrava de todas as crises multiversais da história, afinal ele é um dos poucos personagens que participou ativamente de cada uma delas, e mais tarde buscou informação com Vildox, o filho de Brainiac. Ainda mais tarde, ele trouxe o novo deus Metron de volta à vida, que mostrou a beleza e importância desse universo, fazendo o personagem desejar salvar aquela realidade. Como muitos aqui da lista, não sabemos muito sobre ele, mas sendo um agente direto da Fonte, ele conta com poderes como quase onipotência, consciência cósmica, viagem dimensional, desintegração, imortalidade, ressurreição e telepatia. Ele pode parecer um personagem simples, mas também é um topo da hierarquia da DC. Mas saindo dos criadores da DC Comics e dos agentes da Fonte, em quinto eu coloquei o Erebor, que é uma entidade dos quadrinhos da DC que não dá pra saber ao certo se faz parte ou não da continuidade oficial. Isso porque ele foi apresentado na série Decomposto, que é uma série de quadrinhos onde mostra um mundo de super-heróis na editora tomado por zumbis. É meio que Marvel Zombies da DC. Ele faz parte de um universo alternativo que não tem nada a ver com o universo principal além dos personagens, mas já foi citado em uma das histórias do Superman. No caso, essa história do Superman que foi citada é canônica, então não dá pra dizer ao certo se o Erebor pertence ou não ao cânone, mas vai entrar aqui na lista de qualquer forma. No universo principal, ele é uma divindade do panteão grego, mas no universo Decomposto, ele ganhou um aumento de poder ridiculamente alto, sendo a personificação da equação antivida. Isso mesmo, aquela mesma equação que o Darkseid está a vida toda procurando, personificada em uma única criatura que é
grotescamente poderosa. Praticamente todos os super seres que restaram na realidade decomposta se uniram para lutar contra ele, e mesmo assim, quase eram formigas perto da entidade. Facilmente ele matou o Ares e a personificação da morte para os novos deuses, no caso, o Corredor Negro. Mesmo que os demais tenham conseguido sobreviver, como foi o caso do Darkseid com o Anel dos Lanternas Amarelos, eles não fizeram muita coisa, mas o que eles fizeram foi de fato incomodar e depois sobreviver fugindo. A única coisa que de fato poderia ferir a criatura e que fez ela ser derrotada foi quando o Batman, Damian Wayne, criou um universo inteiro dentro dele, se sacrificando, mas vencendo a batalha. Não dá pra dizer que ele é um dos mais poderosos aqui da lista, já que a sua influência parece ser meramente universal, enquanto a maioria que eu falei aqui da DC é multiversal, mas ainda assim o personagem é capaz de fazer um grande estrago com seus poderes. Mas indo para o sexto da lista e agora falando das entidades da Marvel, o primeiro que eu coloquei é o Estranho. Ele que é uma entidade formada pela fusão das mentes dos habitantes de um planeta chamado Gigantos. O povo daquele local era pacífico, mas foi alvo dos Eternos, que destruíram o planeta por não conseguirem conquistá-lo. Felizmente, a população conseguiu fugir e revidou o ataque dos Eternos. E aqui vale a pena lembrar que não são os mesmos Eternos que vemos na Terra, que foram adaptados para o MCU, e muito menos da Lua de Saturno. Mas qualquer dia eu explico esse rolê com os Eternos. Enfim, os Eternos ainda tinham uma carta na manga durante a guerra, que é a união da mente dos seus guerreiros em uma única criatura, o que os deixa ainda mais poderosos. Para conseguir bater de frente contra esse ser, chamado de Overmind, todos eles se uniram em um único ser também, que viria a se chamar o Estranho. Com o tempo, ele conseguiu derrotar o seu inimigo e passou eras vagando pelo cosmos buscando conhecimento. Ele não é uma entidade tão ativa assim na Marvel como é a Fênix, a Eternidade, o Tribunal Vivo e muitas outras. Muito por conta disso, ele entra aqui na lista como uma entidade muito pouco conhecida, já que ele aparece muito pouco para conseguir popularidade. Mesmo assim, ele foi responsável pela criação de duas outras entidades, que são o Ego e o Alter Ego. Esse primeiro é muito mais conhecido por conta do filme dos Guardiões da Galáxia e por animações da Marvel, em que vira e mexe ele acaba aparecendo. Mesmo não sendo tão popular, o Estranho é extremamente poderoso. Já foi dito ser a face oculta do Tribunal Vivo, mas ele desmentiu essa história. Ele não aparece muito em combate, mas às vezes que ele apareceu foi classificado como alguém que se compara aos Celestiais e ao Galactus em nível de poder. Então ele é assim capaz de causar muito estrago, caso ele queira. E aproveitando que eu falei do personagem, o sétimo da lista de hoje é o Alter Ego, uma das principais criações do Estranho. O Alter Ego é o primo pobre da família, né? Enquanto o Ego é adaptado para filmes, aparece o tempo todo nas HQs e em animações, a maioria nem sabe que o Alter Ego existe. Tá certo que o Estranho também não é muito popular, mas aparece em grande saga da editora, e esse luxo nem o Alter Ego tem. De qualquer forma, ele foi criado na mesma forma que o planeta Ego, e a consciência que ele tem foi dada a ele pelo Estranho. Mas diferentemente do Ego, que fica vagando por aí, o Alter Ego foi dado pelo Estranho ao Colecionador, que também é uma entidade cósmica. E na minha opinião, o Estranho fez tudo isso pelo simples entretenimento, já que o seu plano era um dia colocar os dois planetas vivos um contra o outro para ver quem era o mais poderoso. E eventualmente os dois se encontraram quando o Ego voou muito perto da Terra, causando perturbações na atmosfera, onde o Thor foi ver o que estava acontecendo. Só que o Estranho se intrometeu e disse que não deixaria que ele interferisse nas ações da sua criação e acabou indo parar no Museu do Colecionador também. Lá, ele descobriu sobre o Alter Ego e também descobriu que ele foi criado para desprezar o seu irmão, porque como eu disse antes, o Estranho queria saber qual dos dois seria mais poderoso. Os dois começaram a lutar e foi provado que o Ego é sim superior ao seu irmão, onde ele foi destroçado e o que restou dele acabou vagando junto ao Ego como uma das suas luas. Inclusive o Ego tem outra lua que também é uma lua senciente que pode ser contabilizada aqui como uma entidade pouco conhecida, mas eu não vou colocar ela na lista não, já que tem muito pouco conteúdo sobre ela. Enfim, não é nenhum demérito do Alter Ego perder para o Ego, já que o Ego é tão poderoso que consegue espantar o Galactus e em alguns casos até mesmo Thanos, mostrando que não é uma entidade fraca. E indo agora para os oitavos da lista, eu coloquei os Infinitos. Eles que são entidades de dimensões superiores que transcendem infinitamente até mesmo a entidade Eternidade, conhecida por ser a personificação de tudo que existe no multiverso. A sua função cósmica é melhorar o fluxo de energia de tudo que existe. Eles começam a destruir e reorganizar planetas, estrelas e até mesmo galáxias inteiras para isso. Só que a Eternidade não gostou muito da presença deles destruindo tudo ao seu redor e tentou interferir, só para perceber que ela é muito mais fraca que eles. Se não fosse a intervenção dos heróis da Terra, no caso os Vingadores, muito provavelmente eles teriam feito o que quisessem e teriam ido embora como sempre fazem com as outras realidades. Infelizmente não sabemos muito acerca deles, já que a sua aparição nos quadrinhos é muito breve, mas sabemos que são extremamente poderosos por terem brincado com a Eternidade. Já foi apontado por alguns fãs algumas semelhanças entre eles e os Beyonders, principalmente a forma como eles apareceram, mostrando apenas a mão, o que é muito semelhante à mão dos Beyonders usaram para mover o planeta do Alto Evolucionário em uma das edições mais antigas dos Vingadores. E levando em consideração que atualmente os Beyonders foram reformulados para manter o equilíbrio cósmico e a narrativa universal, talvez eles tenham alguma relação sim, mas até então é tudo teoria, e os Infinitos são entidades separadas dos Beyonders e seres de extremo poder que a Marvel infelizmente nunca se deu o trabalho de desenvolver mais. Mas enfim, outro grupo de entidades que são extremamente poderosos e que são responsáveis por algumas criações importantes da Marvel e que nunca foram bem desenvolvidos são os Criadores. Essa raça é responsável pela criação do microverso, usando o conteúdo de um universo existente, incluindo suas estrelas e planetas. Eles meio que reformulam e não criam do zero. Apesar de terem construído uma das realidades mais importantes para a Marvel, até mesmo muito famosa por conta do Homem-Formiga, eles nunca foram
muito bem trabalhados. O objetivo final dessa raça era criar um universo que durasse para sempre e que não fosse submetido a uma morte baseada em entropia. E essa tal entropia é basicamente o que acontece com cada realidade, e nós já vimos acontecer na Marvel algumas vezes. O multiverso Marvel já passou pelo ciclo de nascimento, morte e renascimento pelo menos 8 vezes, e a Marvel já está preparando o caminho para a chegada do nono Cosmos, então vai se repetir tudo novamente. Mas pelo jeito os criadores não gostam muito de todo esse processo e estão tentando criar algo que seja eterno, bem como a vida nesse universo, que deverá durar para sempre. Infelizmente essa é toda a informação que temos acerca desses personagens, e não sabemos quão poderosos eles são, mas criaram um universo inteiro, então imagino que sejam muito poderosos. E para finalizar o vídeo de hoje, tem uma das criaturas místicas mais poderosas de toda a Marvel, que é o Demiurgo. Ele é uma força vital senciente da biosfera da Terra, que semeou a Terra primitiva com as suas próprias energias vitais. E o seu poder era tão grande que com isso ele deu origem aos deuses anciões, exceto um ou outro que já existia, como era o caso da Gaia. Mas esses que ele criou eram tão poderosos ou ainda mais que os deuses mitológicos. Eventualmente esses deuses anciões começaram a cair para o lado do mal e se tornaram demônios destruidores de vida. Para detê-los, Gaia meditou chamando Demiurgo e mais tarde acasalou com ele, concebendo dentro dela uma força para combatê-los, uma entidade chamada Atum. Isso porque só alguém poderoso como Demiurgo, junto da Gaia, geraria uma força poderosa o bastante para enfrentá-los. Depois que Atum consumiu a maioria dos deuses anciões corrompidos, ele lançou a energia deles para fora, e a Gaia utilizou dessa energia para fazer a maior parte do panteão de deuses. Dentro desses panteões, o nome do Demiurgo se tornou uma lenda, até mesmo com várias variações dentre os próprios deuses, que elevaram ainda muito mais o seu nome. O Demiurgo é muito conhecido pelo seu poder de criação, além de poder transferir o seu poder para outros seres. Bom, já vimos ele fazer isso com seu poder de criação, então podemos presumir que ele pode fazer isso com outros poderes que ele tiver também. Lembrando que o filho da Feiticeira Escarlate, o Icano, é cotado para ser o próximo Demiurgo e reescrever as leis da magia, o que indica que o anterior também era capaz de fazer isso. Mas essa foi a lista de hoje. Se curtiu, deixa o like aí embaixo e não esquece de comentar e compartilhar para ajudar o canal a continuar crescendo. Manda o vídeo para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos, seja da Marvel ou da DC, e também deixa aí embaixo qual entidade que você não conhecia e não esperava ver aqui na lista. Por hoje é só, valeu e até a próxima.